Constantine the Great, Emperor of Rome, Caesar Augustus. He built a new Rome and a new religion. He merged them into an empire that lasted for centuries and changed the world forever. His power, authority, and influence shaped our world. This is his story. A story of romance, intrigue, power, and conquest. Constantine the Great. Game changer. A vida de Constantino o Grande é uma história miraculosa. Ela está repleta de incríveis coincidências, dos resultados mais inesperados e das conquistas mais impressionantes. Filho de uma camponesa e de nascimento ilegítimo. Por 9 anos de sua vida, quase ninguém sabia que o seu pai era o governador da Dalmácia, que era uma província importante do Império Romano, e dada àqueles de poder e influência. Não apenas Constantino chegou a conhecer o seu verdadeiro pai, por causa de um inesperado conflito com alguns hóspedes da estalagem de seu avô, mas ele também acabou indo morar, dentre todos os lugares, no palácio do próprio imperador. Por 12 anos, Constantino trabalhou diretamente sob o imperador Diocleciano. Ele aprendeu a administrar o império e presenciou de primeira mão todo tipo de eventos importantes. Ele assistiu ao imperador esmagar uma rebelião no Egito. E ele também estava lá quando a perseguição oficial aos cristãos começou, no ano 303. Inacreditavelmente, sua própria mãe se tornou cristã. Então, inesperadamente, o imperador Diocleciano abdicou. E Constantino viu sua oportunidade de tomar o poder. Ele fugiu do palácio e foi se encontrar com seu pai na Britânia, e foi lá, em York, que ele foi coroado Augustus, o regente do Império do Oeste. Mas ele queria mais que isso. Ele queria o império inteiro, e então marchou até Roma. No caminho, ele viu um fenômeno sobrenatural no céu. Ele viu uma cruz de luz sobreposta ao sol. E junto com ela estava escrito em grego: "Por este sinal conquistarás". E agora, Constantino, que era um pagão adorador do sol, se converte e abraça ao cristianismo. E o seu exército, com um novo símbolo, o Quirrho, embrasado em seus escudos, obtém a vitória na famosa batalha da Ponte Milvia. E agora, os portões de Roma estão abertos perante ele. Constantino, o filho ilegítimo de uma camponesa, é agora o homem mais poderoso da terra, o imperador de Roma. E o que ele faz depois disso vai mudar o mundo para sempre. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia definiu o mundo que vivemos hoje. Foi um momento divisor na história. Constantino o Grande influenciou o modo como vivemos, o modo como pensamos e no que acreditamos. Ele foi um divisor de águas. Ele foi fortemente influenciado pela religião de sua mãe e deu crédito ao Deus cristão por sua vitória.
E, em troca, Constantino tirou o cristianismo das sombras e a transformou na religião primeira do Império Romano. Logo depois de derrotar Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, ele se mostrou consideravelmente generoso e magnânimo com os seus prévios inimigos, o que incluía o Senado de Roma, que tinham apoiado Magêncio. Ao invés de conduzir vingança e ter executado os senadores, Constantino prometeu restaurar os seus cargos e o seu antigo poder. O Senado ficou tão grato que eles comissionaram a construção do Arco de Constantino, um incrível monumento que pode ser visitado ainda hoje no coração de Roma. Aquele dia, o dia em que Constantino entrou triunfante em Roma, foi o dia em que os caminhos de Jesus Cristo e Constantino finalmente se encontraram decisivamente. Foi um conflito de impérios, Roma e cristianismo. Foi um conflito de culturas, crenças e fés. Mas há uma reviravolta nesse conflito de impérios. O que aconteceu em seguida foi tão explosivo que mudou tudo. Mudou o Império Romano, a Igreja Cristã, a política do mundo e a forma como vemos o mundo hoje. Constantino fez a decisão radical de misturar esses dois impérios, de combiná-los em um só. Mas as aparências enganam. Há mais coisas por trás disso. Veja, sob Constantino, a religião cristã mudou, porque o príncipe da paz agora virou o Deus romano da guerra. Jesus foi de Deus dos exilados e dos perseguidos para o Deus do Império Romano. Sob Constantino, os cristãos não eram mais marginais. Agora eles eram o coração do próprio Império Romano. Constantino fez o Édito de Milão em 313, que deu aos cristãos liberdade de religião e direitos iguais através do império. Ele pôs cristãos em cargos de poder e deu a sacerdotes cristãos os mesmos privilégios que os outros. Aos cristãos foram dadas as chaves do poder imperial. Constantino rapidamente seguiu a conquistar o resto do império e a unificar todas as terras de Roma sob um único estandarte, e se tornou seu único regente, o homem mais poderoso da terra. Apesar de Constantino ter sido um bom imperador, a consequência mais importante de sua vitória foi religiosa. Constantino sabia que precisava arrumar algum meio para manter o vasto império junto. Algum meio para manter a harmonia. E é aí que entra o cristianismo. Constantino admirava a força, o comprometimento e a resiliência dos cristãos. E ele se impressionava pela sua união. Ele viu como eles se mantinham unidos através da perseguição. Eles pareciam tão perfeitamente unidos, tão em concordância, que nada podia fazê-los cair. E era isso que ele queria para o seu império. E ele rapidamente percebeu que se ele pudesse usar o cristianismo para criar uma população tão dedicada ao império como os cristãos eram dedicados ao seu Deus, isso completamente asseguraria sua autoridade imperial. A sua estratégia era clara e simples. Constantino tentaria manter unido o seu império ao unir os pagãos e os cristãos em um único grande sistema de religião. Porém, se Constantino genuinamente já chegou a se converter ao cristianismo, sua fé de modo algum era digna do príncipe da paz. Constantino não tinha nenhum problema em assassinar os seus parentes, que ele considerava uma ameaça ao seu poder, e esses incluíam sua mulher e seu filho. Seu filho de 21 anos, Crispo, tinha acabado de ganhar uma brilhante vitória militar, e Constantino pode ter se sentido ameaçado pelo seu aumento de popularidade. Então Constantino o executou. E depois ele matou a sua mulher, ao fervê-la em uma banheira de água quente. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 20. Portanto,
Pelos seus frutos os conhecereis. Não há dúvidas de que Constantino conhecia sobre o Deus cristão. Ele respeitava a fé e admirava a dedicação dos cristãos. Porém, respeitar a Deus é diferente de submeter a sua vida e a sua vontade a Ele. Constantino acreditava que se ele pudesse misturar a igreja cristã com Roma, essa seria a receita para a estabilidade política a longo prazo. Então, ele ativamente se envolveu em negócios da igreja e em sua administração. Igreja e Estado se tornaram cada vez mais juntos e misturados. Naquela época, no Egito, haviam muitos conflitos entre os cristãos. E uma contenda foi levantada que causou grande divisão e ameaçou a unidade da igreja. A disputa era se os cristãos que abandonaram a sua fé e largaram a igreja durante a perseguição que ocorrera antes, deveriam ser permitidos de volta na igreja, agora que a perseguição já tinha passado e era seguro ser cristão de novo. Aqueles que se mantiveram na igreja chamavam aqueles que desistiram e saíram da igreja durante a perseguição traditores. E é daí que vem a palavra traidor. O bispo de então era a favor de deixá-los voltar, mas os cristãos que não cederam, que não queriam os traidores de volta, queriam que um dos seus fosse bispo. E o seu nome era Donato Magno. E é por isso que o conflito foi chamado da controvérsia de Donato. A controvérsia ameaçava rasgar e dividir a igreja, e quando as facções opostas não puderam resolver o conflito por si mesmas, elas pediram para o imperador intervir e resolver essa disputa interna. Esse foi um momento marcante, uma saída radical de como os cristãos normalmente resolviam suas disputas internas. O Estado deu à igreja liberdade religiosa, e agora a igreja deu ao Estado o poder e a autoridade de controlar os seus negócios internos. No ano 314, Constantino convocou todos os bispos do império para ajudar a resolver esse problema. E o caso foi decidido contra os donatistas, e em favor de permitir os donatistas de volta para a igreja. Mas os donatistas não aceitaram essa decisão, e Constantino ficou furioso. Ele os ameaçou com consequências severas caso eles não entrassem na linha. E essa foi a primeira vez que o poder do Estado foi usado como uma ameaça para resolver uma disputa interna da igreja. O Estado estava ficando cada vez mais envolvido nos negócios da igreja, e o imperador queria estabelecer uma definição unificada do que os cristãos acreditavam. Então ele organizou e pessoalmente compareceu ao Conselho de Nicéia, no ano 325. O local é onde hoje fica a Turquia, e é uma das reuniões da igreja mais importantes da história. Os primeiros cristãos sempre determinavam suas crenças baseados no que a Bíblia dizia. Felizmente, a sua posição bem estabelecida da Bíblia quanto à divindade de Cristo e à validade dos outros livros da Bíblia foram aceitas no Conselho de Nicéia. Mas agora havia uma mudança. O Estado e influências externas, ao invés de somente a Bíblia, começaram a interferir e a determinar no que a igreja acreditava. A Bíblia não mais era a autoridade final em assuntos religiosos. O próprio imperador tinha autoridade e era uma figura importante. O Conselho de Nicéia ajudou a impulsionar a nova posição de Constantino como líder da igreja cristã e ajudou a selar essa união entre igreja e Estado que definiria a igreja daquele dia em diante. Mas o padrão e a verdade para os cristãos não é o Estado, não é o imperador, são as Escrituras, a Bíblia. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porém, começando com Constantino, agora a igreja cristã estava cheia de oportunistas vindos do público romano geral. E isso era porque o cristianismo,
agora tinha o favor do imperador. O cristianismo se tornou uma onda popular, tanto é que pagãos foram batizados na fé cristã. Agora, o termo paganismo foi usado pelos cristãos do século IV para definir aqueles do Império Romano que praticavam o politeísmo, isso é, adorar vários deuses, ao invés do único Deus que os cristãos adoravam. Esses pagãos se juntaram à igreja, mas eles também trouxeram com eles suas imagens, práticas e crenças pagãs. Veja o que um historiador escreveu. Esses novos cristãos ainda eram pagãos no que diz respeito aos seus pensamentos e hábitos. Eles entrarem nas igrejas não acabou com o paganismo. Pelo contrário, essas hordas de pagãos batizados significavam que o paganismo diluiu as energias morais do cristianismo organizado ao ponto da impotência. Outro historiador, Bruce Shelley, escreveu em seu livro História da Igreja em Linguagem Simples: quaisquer que sejam os motivos de Constantino em adotar a fé cristã, o resultado foi o declínio do comprometimento cristão. Os resolutos crentes que Diocleciano matou foram substituídos por uma multidão mista de pagãos mal convertidos. Esses são registros da história. Os fatos são claros. Veja outro historiador. O paganismo sobreviveu na forma de antigos ritos e costumes, tolerados ou aceitados e transformados por uma igreja que era frequentemente indulgente. Então, quietamente e gradualmente, crenças, práticas e doutrinas que nunca foram ensinadas por Jesus, doutrinas que não se encontram na Bíblia, entraram na igreja. Falsos ensinamentos entraram na igreja, e muitas das grandes verdades que Jesus ensinou se perderam. A igreja, a fortaleza de verdade que Jesus e os apóstolos construíram, foi enfraquecida e reduzida a ruínas pela introdução e espalhamento de objetos, crenças e práticas dos pagãos. E ao acomodar o paganismo e se comprometer com o Estado, os antigos cristãos começaram algo que podemos chamar de um império substituto. Parecia cristianismo, soava como cristianismo. Mas havia um problema. Era um impostor, uma contrafação. O estilo romano de política e paganismo se encontrava na igreja e em seus governantes. Ao passar dos anos, a igreja se tornou menos sobre cumprir a comissão do evangelho e esperar a volta de Cristo, e mais sobre os governos mundanos. Com o imperador romano como cabeça da igreja, os cristãos começaram a agir da mesma forma que Constantino. Eles começaram a usar coerção e força ao invés de persuasão. A perseguição e matança de outros cristãos feitas por cristãos, usando sanção e força do Estado, começou na época de Constantino. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ao invés disso, eis o que ele diz em Mateus 22, verso 21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porém, com Constantino, os cristãos começaram a borrar a linha entre o que era de Deus e o que era de César. Constantino estava disposto a sacrificar os ensinamentos da Bíblia para que fosse o mais fácil possível para os pagãos entrarem na igreja. Isso incluía trazer muitos dos feriados pagãos para o cristianismo, para facilitar a conversão dos pagãos. E é por isso que os dias mais sagrados do calendário cristão têm suas origens no paganismo. Constantino apenas pegou os feriados pagãos e os deu um nome diferente, mas manteve suas tradições e símbolos pagãos. No ano 321, Constantino passou uma lei proibindo o trabalho aos domingos. A lei dizia que no venerável dia do sol, os magistrados e os que vivem nas cidades descansem e que todas as oficinas estejam fechadas. Quando Constantino passou essa lei, embora influenciado pelo cristianismo, ele não havia abandonado o paganismo. É por isso que ele refere ao primeiro dia da semana como o venerável dia do sol.
O primeiro dia da semana era considerado sagrado ao deus Sol pelos romanos. Ainda hoje há línguas em que domingo é chamado Dia do Sol. O que Constantino fez foi cristianizar esse dia e usar o poder do Estado para torná-lo mandatório. Veja como historiadores retratam isso. A Igreja fez de domingo um dia sagrado, principalmente porque era o festival semanal do Sol, porque era uma política cristã definitiva tomar os festivais pagãos que o povo gostava por tradição e dar a eles um significado cristão. 4 anos depois, em Nicéia, Constantino fez o mesmo com a Páscoa. Era originalmente um festival pagão. Ele começou milhares de anos antes de Cristo e era sobre fertilidade e renascença, usando coelhos e ovos como um símbolo. No Concílio de Nicéia, do ano 325, esse festival foi adotado como a celebração da ressurreição de Cristo. Foi oficialmente confirmado como uma celebração cristã e vinculado ao ciclo lunar. De acordo com a regra da Páscoa, ela deve ser celebrada no primeiro domingo, depois de uma lua cheia, que ocorre no dia ou logo depois do equinócio da primavera. Também, durante esse período, o Natal foi adotado como uma celebração cristã. Ninguém sabe o dia do nascimento de Jesus, nenhuma data é dada na Bíblia. Os pagãos celebravam o nascimento de Mitra, o deus do sol, no dia 25 de dezembro. Então, sob Constantino, a data foi aceita como o nascimento de Jesus, e a Igreja de Roma começou a formalmente celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, começando no ano 336. E com tudo isso acontecendo, os dois impérios se misturaram. Roma e o cristianismo se tornaram juntos e vinculados. Por causa de Constantino, muitas de nossas tradições e crenças e costumes que achamos ser cristãos têm, na verdade, raízes pagãs. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia definiu o mundo em que vivemos hoje. Foi um ponto de virada na história. Constantino o Grande influenciou o modo como vivemos, o modo como pensamos e no que acreditamos. Isso é testemunho da história. Sua influência está em todo lugar. Veja um relatório de uma autoridade da Igreja, o Cardinal Henry Newman. O uso de templos e velas e água benta, dias e períodos sagrados são todos de origem pagã, que foram santificados pela sua adoção pela Igreja. Agora, deveria isso nos surpreender? A Bíblia não nos diz que exatamente isso aconteceria com a Igreja? Veja o aviso do apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Paulo também predisse que as grandes verdades da Bíblia sofreriam e que a Igreja adotaria ensinos falsos. Veja o que ele diz em Atos capítulo 20, verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Paulo avisou que depois de sua morte, mudanças e uniões destruiriam a Igreja. E foi exatamente isso o que aconteceu, da forma que a Bíblia predisse. Porém, houve cristãos dentro do Império que atenderam aos avisos da Bíblia. Eles rejeitaram as mudanças e o paganismo introduzidos por Constantino e outros. Eles eram determinados a se manterem fiéis à Bíblia e seus ensinos. Eles se mantiveram fiéis a Jesus. Haviam 2 impérios, o de César e o de Cristo. Esses cristãos antigos fiéis fizeram sua escolha. Eles decidiram a qual império pertenceriam. Isso é descrito na Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo.
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esses cristãos fiéis se lembraram das promessas de Jesus, achadas em Lucas 12, verso 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Se você gostou de nossa jornada seguindo os passos de Constantino o Grande e da reflexão sobre o conflito de impérios que ocorre em nosso mundo ainda hoje, então junte-se a nós de novo no próximo episódio, onde faremos outra jornada incrível juntos. Até lá, oremos ao Deus dos céus, que guia o nosso mundo, para que Ele guie também as nossas vidas. Querido Pai que está nos céus, somos gratos pelas evidências da história e a luz clara da Tua palavra, a Bíblia. Nos ajude a entendermos o passado e onde estamos hoje. Obrigado, porque logo estabelecerá o Seu reino eterno e lá queremos estar. Nos ajude a fazermos a escolha certa. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.